No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 3 principais cruzamentos da Receita Federal com a pessoa física. Então, se você está fazendo a sua declaração de imposto de renda, tem dúvidas de como a Receita Federal cruza os dados, fica neste vídeo até o final que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Eu sou o Anderson Dourado, sócio e contador na Ex Contabilidade Digital, atuo na área há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui com o Paulo Oliveira, especialista em imposto de renda, também sócio da Ex Contabilidade Digital. Pessoal, vamos para esse vídeo, um vídeo bem simples, bem rápido. Eu vou esclarecer aqui para vocês os 3 principais cruzamentos da Receita Federal no imposto de renda pessoa física. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é a respeito da declaração DMED. Os dados aí de saúde, clínicas, médicos, dentistas. E o Paulo Oliveira é especialista nesse assunto, ele vai trazer aqui para vocês como que funciona esse cruzamento de dados por parte da Receita Federal com essa declaração chamada DMED. Veja bem, você que recebe as informações médicas de clínica, dentista, nessa área da saúde, você precisa se atentar a essa questão dos pagamentos que você faz, principalmente se você é titular, tranquilo. Agora, se você tem dependente, você tem que especificar na nota fiscal de quem é realmente a despesa. Acontece alguns casos que os contribuintes falam assim, mas foi eu que paguei. Mas quem foi o beneficiário do serviço? Foi o seu filho? Foi sua esposa? Então tem que lançar no CPF do beneficiário, independente se foi você que fez o pagamento. Então tem que ficar atento a essas questões das despesas médicas, porque tem um cruzamento com a DMED, senão a sua declaração vai ficar retida em malha e depois você vai ter que retificar ou apresentar a documentação. E se não tiver de acordo com a declaração, você vai ter essa despesa glosada e vai ter que pagar imposto sobre a diferença. Tá bom? Então, pessoal, o que o Paulo trouxe aqui é interessante que vocês prestem atenção. Acontece bastante, principalmente quando a gente fala aí de pessoa física que tem recibos de dentista, que também está no CPF. Existe um cruzamento de dados, provavelmente você caiu em malha fina se o dentista não declarou ainda. Quando a gente fala de despesas que são clínicas, CNPJ, também existe um cruzamento de dados. Existe uma declaração, que é a declaração DMED. Então o que acontece? Até o prazo final de fevereiro, todas essas clínicas, médicos, eles precisam apresentar essa declaração para a Receita Federal. E a declaração de imposto de renda pessoa física começa em março. Então a Receita Federal já tem acesso a essas informações, seja de despesas médicas, seja de convênio, seja de algum laboratório que você fez algum exame, passou em alguma consulta ali. Então ele já tem acesso a essas informações e quando você vai fazer a sua declaração no mês posterior, que começa em março, como eu estou explicando aqui para vocês, a Receita Federal só cruza os dados, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, principalmente se tem despesas de dependentes, que às vezes o pessoal pega lá e fala assim, não, mas fui eu que paguei, vou pegar essa nota fiscal que está no nome de um terceiro ou de um dependente e vou lançar na minha declaração para eu restituir mais. Não faça isso que você vai cair em malha fina e vai dar muito problema, tá bom? O segundo ponto que a gente tem aqui a respeito de cruzamento de dados, eu fiz uma anotação aqui para trazer para vocês, é a respeito da DOI, a declaração dos cartórios referente à movimentação ali de compra, venda de imóveis. O Paulo vai trazer aqui como que funciona esse cruzamento de dados, os cuidados que você tem que ter para você não ter problema na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Vejam bem, as pessoas que fizeram compras ou venda, muitos não precisa declarar, estou desobrigado. Veja bem, se você está omitindo, se você fez essa transação de compra ou venda de imóveis, a DOI, automaticamente os cartórios já informaram isso para a Receita Federal. Então você tem que declarar porque isso vira uma omissão. Então você tem uma questão aí na Receita que você pode pagar uma multa sobre a omissão de informações não declaradas. Então se você realmente comprou ou vendeu o imóvel, tem que preencher a declaração corretamente e informar essas questões para você não ter problema com a malha fina e não ter que pagar uma multa aí alta indevidamente. Então fique atento a essas questões e declare o seu imposto de renda corretamente, sem erros, para não ter problema com o fisco. Então o pessoal acha aí, assim, que às vezes não vai dar problema. Um ponto muito interessante que vocês têm que ver também é a respeito de isenções que existem na pessoa física. Então assim, você tem um imóvel, é um único imóvel, você fez uma venda até R$440 mil, você tem direito em 180 dias para pegar esse valor e aplicar no novo imóvel, que você não vai ter a questão do ganho de capital. Agora, quando você tem um imóvel aí que é superior a esse valor e você faz uma venda, tem ganho de capital, o próprio cartório acaba te denunciando para a Receita Federal. Então, às vezes, as pessoas pegam ali, não declaram o imóvel, omitem essas informações.
acham que não vão ter problema, só que o prazo para a Receita Federal entrar em contato, autuar, notificar é de até 5 anos. Então tome muito cuidado com isso. Se você tem imóveis, você não está declarando na sua declaração de imposto de renda, você precisa urgente regularizar isso. Porque numa venda futura, ou se essa informação já passou pelo cartório, está registrado aí, a Receita Federal está sabendo, e se você vender esse imóvel, esse terreno, essa casa, esse apartamento, você vai ter problemas lá na frente, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Um outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, que está acontecendo demais. O pessoal não sabe ao certo como que funciona esse cruzamento de dados, dessa parte da movimentação bancária. Pessoal, tome muito cuidado. Por que é necessário declarar saldo bancário? Porque a Receita Federal fica sabendo dessas informações. Então, acontece demais, a gente recebe muitos casos aqui, dúvidas, o pessoal não faz, quando procura aqui a Ex-Contabilidade Digital para fazer a declaração de imposto de renda, as pessoas não declaram saldos bancários. Então, se você tem um saldo bancário acima de 140 reais, você é obrigado a declarar aquele saldo bancário. Seja em banco digital, banco tradicional, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, C6, Nubank, Banco Inter. Você precisa pegar um informe de rendimento dessa conta bancária e fazer o lançamento. Então, o que acontece? Eu vou trazer aqui junto com o Paulo um cruzamento que ocorre bastante por parte da Receita Federal a respeito das movimentações bancárias e o Pix. Se você não sabe disso, o Paulo vai te explicar como que funciona. Vejam bem, muitos contribuintes realmente omitem essa informação, acham que não está obrigado a declarar e não informa essa parte bancária. Mas vejam bem, não adianta querer esconder isso, porque a Receita Federal já sabe de toda a sua movimentação que você teve aí durante todo o ano calendário. Por quê? Existe uma declaração chamada e-financeira que as instituições financeiras fazem para a Receita Federal, entendeu? Querendo ou não, é um CNPJ, tem suas obrigações acessórias para serem feitas. Então, não adianta você omitir, tem que informar isso. É tanto que se você for verificar, puxa aí uma pré-preenchida, vai vir as informações de banco. Então, você tem apenas que confirmar as informações que encerraram aí em 31/12/2024 e declarar. Porque senão isso vira uma omissão e você pode ter problemas e pagar multas sobre isso. Todas as informações bancárias você tem que informar. Você recebeu aí uma movimentação financeira grande durante todo o ano? Tem saldo? Tem R$5, R$10, R$15. Tem que informar o saldo. Você está confirmando a informação que já está no banco de dados da Receita Federal do Brasil. Então fique atento a essas questões para você não fazer sua declaração com erros, tá bom? Principalmente, pessoal, a respeito de outras informações que estão ali em torno do informe bancário. Então acontece assim, o pessoal fala até o seguinte, então você tem um saldo bancário, eu vou pegar lá nos últimos dias do ano e vou tirar aquele saldo bancário da minha conta para não ter problema com a Receita Federal. Como o Paulo explicou, a Receita Federal ela recebe essas informações por mês, então ela consegue saber através dessa declaração, que é e-financeira, os seus saldos. Então toda a movimentação bancária que você tem na sua pessoa física acima de R$2.000 mensal é informado pelo banco para a Receita Federal. E quando eu falo R$2.000, não é por operação, tá? É um montante global, um montante que você teve ali no mês. Então se você teve 5 operações de R$500, o total deu 2.500, a Receita Federal vai ficar sabendo dessa movimentação. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Se você também tem empréstimos, financiamentos, lá no informe bancário tem essas informações, você precisa pegar esse informe e lançar na sua declaração, porque como eu comentei também, o prazo prescricional, o prazo para a Receita Federal não te autuar, não te notificar é de 5 anos. Então se a gente está falando de uma declaração de 2025, nós temos uma base até desde 2020. Outro ponto muito importante, o Pix. Muitas pessoas recebem Pix aí, vendem coisas, não declaram esses valores e os bancos estão informando para a Receita Federal. Mais uma vez, pessoal, nós não estamos aqui para defender o governo, para defender a Receita Federal. Não é essa o nosso intuito da gravação desse vídeo. Nós estamos aqui para alertar, porque muitas pessoas omitem informações achando que não vão ter problemas lá na frente e a Receita Federal pega, cruza esses dados porque ela tem como saber e aí o prejuízo é muito maior. Quando a gente fala de multa, a multa mínima é de 20% do valor devido, sem contar juros. Então o que a Receita Federal ela faz? Ela espera o prazo prescricional, bem quando está próximo ali de prescrever essa autuação, e manda notificação pedindo para o contribuinte se regularizar nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos. Então olha o problema, às vezes a pessoa tem uma fonte de renda aí e tem uma fonte de renda apartada onde ela não declara esses valores.
E aí, esse valor não entra no imposto de renda pessoa física. Só que quando a gente pega no global, talvez essa pessoa deveria pagar imposto de renda. Aqui cabe mais um ponto. Dependendo da movimentação que você está tendo ali, uma renda paralela, estude a possibilidade de abrir uma empresa, de abrir um CNPJ. Porque você tendo um CNPJ, você consegue fazer uma distribuição de lucro que é totalmente isenta de imposto de renda. Então você consegue transferir esse dinheiro da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física e não pagar imposto novamente. Na pessoa física não compensa. Você vai pagar uma carga tributária de 27,5%. Se for uma renda omitida ainda, você vai pagar 20% de multa, fora juros, ou seja, quase 30% dos seus ganhos vão para a Receita Federal. Não cometa esse erro. Aqui embaixo tem todos os nossos dados, nós somos da Ex Contabilidade Digital, especialistas em imposto de renda pessoa física, especialistas em abertura de CNPJ, planejamento tributário. Conseguimos fazer uma reunião com você, uma reunião de diagnóstico, totalmente gratuita, estudar o seu caso e verificar a melhor possibilidade para você. Aqui embaixo, como eu falei, tem todos os nossos dados. Até o próximo vídeo.